Bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Fórmula de Viagem. E o vídeo de hoje é o primeiro de um programa chamado Planejamento Mão na Massa. O que seria esse programa? Bom, eu percebi que eu precisava separar os tipos de vídeo que eu estava gerando, os tipos de conteúdo que eu estava criando para facilitar para vocês. Então, esse programa Planejamento Mão na Massa são vídeos mais técnicos. Então, são aqueles elementos, aqueles itens que a gente realmente precisa levar em consideração para planejar a nossa viagem. Então, são videozinhos um pouquinho mais técnicos, onde normalmente tem um tutorial em algum momento do vídeo, eu compartilho a tela, tá? Então, esse é o objetivo desse programa. Então, quando você vê Planejamento Mão na Massa, você já sabe que são vídeos um pouco mais técnicos que vão te ajudar a planejar as suas viagens. São detalhes que você precisa. Bom, eu sou a Bruna Camargo, do Fórmula de Viagem, e o vídeo de hoje vai ser para a gente falar sobre seguro viagem. Tudo que você precisa saber para comprar o seu seguro viagem. Então, é tudo antes da viagem. Então, a gente vai ver o que é o seguro viagem, por que ele é importante, quais são as vantagens, os benefícios da gente adquirir um seguro viagem, tá? E como a gente escolhe esse seguro. Como é que a gente vai lá, pesquisa no site, sabe que aquela cobertura é boa ou não. Então, a gente vai fazer essas avaliações no vídeo de hoje, tá bom? Para você saber qual seguro escolher para sua viagem. Então, vamos lá. Por que, então? Na verdade, por que não? Eu vou, de vez em quando, olhar aqui a minha colinha para não esquecer de falar nada para você, tá? Mas, afinal, então, o que é um seguro viagem? Bom, o seguro viagem ele é um serviço que seguradoras nos oferecem para que a gente tenha algumas coberturas e algumas seguranças, né? Como o nome diz. Enfim, algumas seguranças durante a nossa viagem, tá? O principal objetivo do seguro viagem é cobrir despesas médicas, então as maiores coberturas são referentes a esse tema. Então, cobertura relacionada a atendimento médico, a despesas com medicamentos, por exemplo, com internações, com alguma possível cirurgia, enfim, tem ali vários tipos de cobertura relacionados a isso. E também tem algumas coberturas gerais da viagem, como por exemplo, extravio de mala, atraso de voo, cancelamento de voo por parte da companhia aérea. Então, tem alguns itens relacionados à viagem como um todo. Alguns seguros, por exemplo, também tem até a questão de atendimento, se você se envolver num problema de trânsito, alguns têm atendimento jurídico. Então, são detalhezinhos importantes ali da viagem que o seguro consegue te ajudar. Se você passar por algum problema, você aciona, tá? Então, basicamente, isso é um seguro viagem. Ele cobre vários aspectos da nossa viagem, sendo o mais importante, o mais relevante, a parte da saúde, tá? Bom, e por que ele é tão importante, além dessas coisas que eu já falei? Bom, imagina você precisar de atendimento médico no exterior, né? Se às vezes pra gente aqui no Brasil já é um pouco complexo, mesmo a gente tendo plano de saúde, mesmo a gente, ou às vezes até precisando usar o SUS, enfim, é sempre um transtorno. Imagina você estando de viagem num país estranho, onde você não conhece as coisas, não sabe onde elas ficam, não fala possivelmente a língua do local, talvez não fale nada. Então tem toda uma questão ali, um estresse envolvido naquele momento. Então, se você não tiver um seguro viagem, você vai ter que se virar sozinho em todos esses quesitos, tá? Então, imagina, você teve uma dor de cabeça muito forte, tá com uma dor há vários dias, gostaria de buscar um atendimento médico. Se você estivesse no Brasil, você faria isso. Ou você tá com uma gripe muito forte, uma dor de garganta, uma dor de estômago, quebrou um dente, enfim. Eu posso continuar aqui listando diversas coisas que podem acontecer com a gente, né? Óbvio que nós não queremos, mas elas podem acontecer. Então, se você passar por tudo isso, imagina, né? Só pelo que eu tô falando aqui já dá pra perceber um pouco mais, reforçar um pouco mais a importância da gente ter um seguro viagem, independente do país obrigar ou não a gente a entrar com o seguro, tá? Tem alguns países que são obrigatórios e outros não, tá? O que mais que eu quero contar pra você? Bom, você já viu que investir num seguro viagem com certeza é super importante, né? Não tem o que discutir. E deixa eu te contar aqui a questão de despesas. O que vai acontecer se você não adquirir um seguro viagem? O que acontece? Bom, primeira coisa que eu te aconselho, se você não adquirir um seguro viagem, no caso de não ser obrigatório em algum lugar, é rezar para você não precisar. Porque o que pode acontecer se você não tiver um seguro viagem e precisar de atendimento, tá? Para você ter uma noção, na
Europa, o preço médio de uma internação hospitalar é de 600 a 2.000 euros por dia no sistema ali que você precisa pagar. Então imagina se você precisa ficar internado 2 dias e você paga 1.200 euros. Às vezes 1.200 euros é o que você tá levando para viagem, para você gastar lá, para você comprar comida, para você fazer as suas coisas. Imagina você gastar 1.200 euros. E se você não tem esse limite no seu cartão de crédito, por exemplo, você não tem o suficiente para pagar essa despesa, aí você tem que acionar as pessoas no Brasil, precisa acionar a sua família, precisa acionar amigos, enfim, precisa tentar resolver essa questão. Então, você tem todo um transtorno ali. Outro exemplo, cirurgias na Europa podem custar a partir de 30.000 euros para você fazer uma cirurgia pelo sistema privado, pagando. Estados Unidos, você pode pagar de 30.000 dólares a 100.000 dólares, dependendo da cirurgia. Então, imagina se você tem, por alguma razão, uma apendicite durante a sua viagem. Pode acontecer, a gente não tem como saber. Então, imagina você precisar desembolsar isso, você pagar por isso. Você pagar 30.000 dólares. Talvez você tenha, mas eu imagino que de modo geral você não tenha. E se você tiver, você vai ter que despender um universo de pessoas e bancos e os seus investimentos e diversas coisas para poder bancar uma despesa porque você não quis gastar 400 reais no seu seguro viagem, tá? Então, mesmo não sendo obrigatório, ele é muito importante. E o maior benefício dele, óbvio, o nome dele já diz, é a segurança, é nos trazer tranquilidade e a garantia de que a gente não vai passar por nenhum problema grande, ou melhor, que a gente vai ter assistência se a gente tiver algum problema, tá? Então, como eu falei, não só de saúde, mas é o principal aqui que a gente tem que levar em consideração, é a questão de saúde mesmo, tá? Bom, talvez a essa altura aqui eu já tenha te convencido, então, que o seguro viagem é importante, independente dele ser obrigatório num país ou não, porque você vai evitar diversas dores de cabeça, tá? O que você precisa, então, fazer para pesquisar o seu seguro viagem, para como é que eu compro, como é que eu faço, como é que eu avalio, como é que eu sei que uma cobertura é boa ou não, como é que a gente faz. Então, vamos lá. Eu vou te dar aqui um passo a passo, e aí a gente vai para o computador para eu te mostrar um pouquinho cada um desses passos, tá? Primeira coisa é você pesquisar se ele é obrigatório ou não, por mais, de novo, você vai adquirir esse seguro viagem de qualquer forma, é o ideal que você faça isso, mas é bom que você veja se ele é obrigatório ou não, porque quando ele for obrigatório, ele normalmente tem uma cobertura mínima exigida. Então é bom você saber essa informação. Por exemplo, a Europa são 30.000 euros a cobertura. Então, você na pesquisa vai perceber, não, beleza, é obrigatório mesmo, então eu preciso para aquele local e a cobertura é tanto, tá? Segunda questão. Agora que você sabe o mínimo, a gente vai começar a fazer as buscas. Então, a gente pode consultar agências de viagem, você pode, se você tem algum consultor de viagem, ou tem algumas agências de viagem em mente, você pode sim. Gente, desculpa a moto. Você pode sim cotar esse seguro viagem com as agências, tá? Você vai dar as datas da sua viagem, tá? E aí a pessoa vai te devolver a cotação, tá? Uma coisa muito importante, você precisa já ter as passagens compradas, porque você precisa colocar ali no seguro as datas bem certinho de saída e retorno para você não pagar mais, por exemplo, você não precisar comprar um seguro viagem maior do que você precisa, e também para você não correr risco de pegar um menor, tá? Porque se, por exemplo, você for para um lugar onde é obrigatório e por alguma razão o seu seguro viagem tá menor do que o tamanho da sua viagem, você pode ter problemas, sim. Então tem que ser bem certinho, você já tem que ter comprado a viagem, já tem que estar com tudo certo, tá? Outras formas de buscar o seguro viagem que a gente vai ver são nos sites dos comparadores de preço de seguro. Então a gente tem algumas opções, como o assistente de viagem e a Seguros Promo, por exemplo. Então é como se eles funcionassem como uma agência de viagens online. Você vai lá, cota, compara os preços e ali eles vão buscar diversas seguradoras. Então são sites que têm inúmeras seguradoras ali e aí você consegue comparar as coberturas, comparar os preços para daí decidir qual seguro
você quer, tá? Então, essas são as vantagens desses sites comparadores. Você também pode buscar as informações direto nos sites das seguradoras mesmo. Depois a gente vai ver ali nas pesquisas, você vai perceber quais são as principais seguradoras. Você poderia pesquisar direto no site deles, sim, mas normalmente esses sites, como o Assistente de Viagem e o Seguros Promo, eles têm parcerias com as seguradoras, então eles conseguem dar descontos bem legais. Então, normalmente pelos sites é mais barato do que se você for direto pelo site da seguradora, tá? E outra opção também que você pode utilizar é contratar, na verdade não é nem contratar, porque aí você tem direito gratuitamente a usar o seguro viagem do seu cartão de crédito, tá? Isso funciona só para alguns tipos de cartão, para algumas categorias, como por exemplo, a partir do Mastercard Platinum, então para baixo do Platinum você não tem essa opção, mas a partir do Platinum você tem. E você precisa obrigatoriamente ter adquirido a passagem daquela viagem pelo seu cartão de crédito, tá? Então, comprou pelo cartão de crédito, você automaticamente tem direito a acionar, a gerar essa apólice do seu seguro viagem, tá? E a gente vai ver ali também algumas diferenças, porque eles costumam ser seguros mais simples do que esses que a gente paga mesmo, tá? Então, eles cobrem menos coisas. Fazendo essas pesquisas, a gente parte então para comparar as coberturas, né, o que tem de diferente dentro das opções ali dos seguros de viagem, para daí então finalmente tomar a decisão e contratar, tá? Então vamos para o computador. Eu vou reduzir aqui a minha imagem, só um pouquinho. Opa! Eu vou descer aqui no cantinho e eu vou abrir aqui para você. Aqui. Bom, deixa eu ver se tá aparecendo certinho. Não. Opa, não está aparecendo. Agora está aparecendo. Agora está correto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você é como você descobre se é obrigatório ou não o seguro viagem. Você pode começar usando o site do Itamaraty, o portal consular, que é esse aqui. Esse é o endereço, portalconsular.itamaraty.gov.br. E aqui ele abre esse menu aqui, tá? Passaporte brasileiro, antes de viajar no exterior, retorno ao Brasil, brasileiros no mundo. Que ele tem, inclusive, diversas informações sobre viagem muito interessantes, tá? O que a gente faz aqui? Para você saber se aquele local tem ou não tem, exige seguro ou não, informações gerais, você clica aqui, você tá nessa malinha aqui no antes de viajar e você vem em seu destino. E ele vai abrir aqui a lista de países. Não sei se tem exatamente todos os países do mundo, mas tem bastante países aqui, tá? Não conferi essa informação se tem todos. Mas tem a maioria dos países com certeza. E aí o que você faz? Você clica aqui numa dessas bandeirinhas e vai abrir aqui umas abas. Eu já abri aqui algumas pra gente ver. África do Sul. O que acontece aqui? Ele abre assim um resuminho da África do Sul. Ele vem sempre com essas informações básicas aqui aberta. A capital, língua, moeda, validade do passaporte. Então, inclusive, são informações bem importantes que você precisa para sua viagem de qualquer forma. Então, é legal o site do Itamaraty por isso. E aí, aqui embaixo, tem na parte de saúde, você clica aqui, ele tem algumas descrições, e aí ele fala, como é que é a rede de saúde da África do Sul, sistema médico privado do país apresenta alto padrão em grandes áreas urbanas, mas pode ser mais limitado se você estiver mais no interior. Seguro-saúde. Aqui ele fala, nesse caso, se você tiver alguns problemas, nesse caso recomenda-se a cidadãos brasileiros que contratem um seguro viagem internacional que cubra esse tipo de atividade. Aqui em cima ele falou acidentes, doenças graves, você precisa de um serviço de evacuação médica e tal. Tá? Aqui ele não está demonstrando a princípio que é obrigatório, senão ele deixaria claro essa informação que é obrigatório. E aqui embaixo ele inclusive já fala da obrigatoriedade aqui da vacina de febre amarela, tá? Então, até malária, aqui tem algumas informações também que você pode aproveitar e olhar, já que você está vendo o assunto de saúde, tá? Então, tem um resumão aqui. Vamos ver um outro país como a Bélgica, que está na Europa. Então, também abre aqui informações básicas da Bélgica, capital, moeda, se a gente precisa de validade do passaporte, se a gente precisa de visto, tá?
E aqui embaixo a gente vem na parte de saúde, e aqui fala um pouquinho da rede de saúde da Bélgica. Os serviços médicos na Bélgica são de boa qualidade, facilmente acessíveis, O sistema básico prevê que o paciente vai inicialmente ao médico generalista, que ele explica como é que funciona. Tá? Há especialistas que falam em português que poderão ser indicados pelo consulado do Brasil em Bruxelas, por exemplo. Ele está falando, inclusive, no caso de você acionar, por alguma razão, o consulado do Brasil lá na Bélgica. E aqui ele fala do seguro-saúde. Para a entrada na Bélgica, cidadãos brasileiros devem ter seguro-saúde que ofereça cobertura de pelo menos 30 mil euros, que é o seguro obrigatório da Europa, tá? E aqui fala, o atendimento a estrangeiros não é gratuito e pode assumir valores expressivos, tá? Então, como é que funciona? Se você não tivesse seguro viagem e você precisasse executar um atendimento na Bélgica, o que aconteceria? Aconteceu uma emergência, você vai a um hospital, eles não vão te negar atendimento em nenhum lugar do mundo. As pessoas vão te negar atendimento, mas elas vão te cobrar depois. Então, você vai receber uma fatura ali que você vai precisar pagar de alguma forma, tá? Então, aqui é um exemplo da Bélgica. Vamos ver na Espanha. A Espanha vai ser parecido com a Bélgica, porque tá na Europa, também vai precisar de seguro viagem, mas aqui fala que a Espanha tem uma excelente rede de saúde. Em caso de urgências, turistas brasileiros poderão usar a rede de hospitais públicos e privados. Nos primeiros, aqui, os públicos, não será negado atendimento, mas os procedimentos médicos serão cobrados, aqui, após o tratamento, por meio de carta de cobrança endereçada ao paciente, tá? Nos estabelecimentos privados, o atendimento se fará mediante pagamento prévio. Normal, como já funciona aqui. Então, imagina, você tá lá na Espanha, acontece alguma coisa, os seus hospitais públicos até vão te atender, mas vão te mandar uma cobrança, e se você for em algum lugar privado, você já vai ter que pagar na hora, tá? Então, é um transtorno. E aqui embaixo ele fala aqui do seguro viagem. Estados Unidos. Aqui a parte da saúde, ele vai falar da rede, não há nos Estados Unidos sistema gratuito de saúde, tá? Os hospitais têm boa infraestrutura, bem equipados, mas a assistência médica é cara e, por essa razão, a população do país geralmente contrata plano de saúde, tá? Então, aqui, o próprio site do Itamaraty está recomendando fortemente que os cidadãos brasileiros em viagem dos Estados Unidos contratem seguro pelo período necessário, mesmo não sendo obrigatório, tá? Então, você encontra as informações bonitinhas aqui no site do portal consular.itamaraty. Agora, vamos, então, para a nossa pesquisa. Vou diminuir um pouco mais a minha tela aqui na lateral, para não correr o risco de ficar no caminho, vou ficar aqui no cantinho, tá? Esse aqui é um dos sites que eu gosto bastante de usar, se chama Assistente de Viagem, ele é um site focado em seguros de viagem, tanto aqui, ele tá líder em seguro de viagem, tá? Não ganho nada para falar desse site, eu realmente gosto dele, estou divulgando porque eu acho ele um bom site, inclusive eu acho ele o melhor site para comparar, tá? E tem uns melhores preços também. Aqui você pode colocar direto a informação para onde você vai viajar, aqui ele te dá uma divisão aqui de regiões, o tipo de viagem e as datas que você tem que colocar bem certinho, e aqui você já coloca a sua idade, e ele já vai trazer, por exemplo, se for uma pessoa mais velha, de 80 anos viajando, ele vai trazer planos que façam sentido para pessoas um pouco mais velhas, tá? Outra forma de você procurar também é aqui na parte de planos, ele tem as seguradoras que ele oferece, então você pode procurar direto nas seguradoras. Eu acho mais fácil procurar aqui nessa caixinha, porque daí vem várias opções. Aí aqui eu já fiz uma primeira simulação, coloquei para América do Norte, a lazer, coloquei como se fosse de 2 de maio a 30 de maio. E coloquei aqui uma idade de 65 anos para ver o que aparecia de diferença, tá? Se dava alguma diferença de valor ou não. E aqui ele traz as coberturas, traz os planos de saúde por ordem aqui de custo, o mais barato primeiro, tá? Aqui tá ordenado assim, mas você pode mudar, por exemplo. Mostra aqui que dá 29 dias de viagem, essas datas que eu coloquei. E ele mostra aqui, inclusive, um descontinho no boleto, ou você pode pagar esse preço aqui inicial em até 12 vezes sem juros. E aqui ele vai mostrar diversos planos, tá? E aqui tem várias seguradoras, ó, tá vendo? Assistcard, GTA, Intermac Assistance, Travel Ace, Affinity, várias seguradoras. São todas seguradoras grandes de viagem, elas são mais focadas em viagem, tá?
Essa é uma forma da gente olhar. Tem um outro site que se chama Seguros Promo, que é esse site aqui, que ele é mais fácil pra gente comparar as informações do seguro viagem, tá? A desvantagem dele é que para você fazer a pesquisa aqui, para você preencher isso aqui, você precisa colocar e-mail e telefone. E a hora que você coloca telefone, você não consegue ir em frente sem. A hora que você coloca telefone e faz a pesquisa, eles começam a te ligar, tá? Então essa é uma única desvantagem. Então às vezes você tá só cotando, você tá só fazendo um levantamento de quanto vai custar o seu seguro viagem e eles te ligam. Então essa é uma desvantagem dos seguros promo. O que eu te sugiro? Começa aqui no assistente de viagens, dá uma olhada aqui, faz um filtro inicial aqui de coberturas, tá? E depois vem para os seguros promo para conferir se os valores estão batendo, se os seguros promo tem uma promoção melhor e também para comparar as coberturas, porque ele tem um comparador, tá? Já vou te mostrar. Aqui eu já fiz uma pesquisa, tá? Já preenchi as informações. Eles já me ligaram algumas vezes depois que eu fiz esse preenchimento, tá? Então, por isso que eu não vou preencher essa parte aqui de novo, porque senão eles vão começar a me ligar de novo, tá? Aqui, de novo, América do Norte, mesmas datas que eu coloquei lá no assistente de viagem, ele também vem aqui o filtro de menor preço, ou poderia ser o filtro de melhor custo-benefício, tá? Qual que é uma das primeiras questões que a gente tem que bater o olho aqui, independente do site que você estiver usando para pesquisar, tá? No caso aqui de América do Norte, Estados Unidos, Canadá, não é obrigatório um seguro viagem, então não existe uma cobertura mínima. Existem, então, diversos tipos de cobertura de viagem. O que você precisa lembrar? Lembra que eu comentei que uma cirurgia pode custar de $30 mil para cima? Internações podem custar nos Estados Unidos de $800 mil por dia a $5 mil, $25 mil, dependendo do que acontecer com você, porque pode acontecer alguma coisa mais séria ou mais grave. Então, por exemplo, aqui, o primeiro que apareceu pra gente é um seguro viagem com uma cobertura baixinha, $12 mil de despesa médica hospitalar. O que isso significa? Se acontecer alguma coisa, por exemplo, você precisar fazer uma cirurgia e ela custa mais de $30 mil, você vai ter que pagar a diferença. O seguro cobre 12, tá? Então, por essa razão, é legal você ter essa noção de despesas, de quanto são as despesas hospitalares num país. E aí, para isso, você pode pesquisar no Google mesmo, de um jeito bem simples. Custo de despesas hospitalares, país tal. Vai ter algum blog, algum post falando um pouquinho sobre esse assunto e você pode dar uma olhada para você ter essa noção, quando não é obrigatório. E aí, então, você já sabe, não vou pegar o de 12 mil, porque se acontecer alguma coisa, isso aqui não vai cobrir muito, não vai me ajudar. Até porque o próximo, que é, 60 mil de cobertura, custa só um pouquinho a mais, tá? Então, você precisa só se atentar a esses detalhes, tá? O que quer dizer quando a gente vê esse suplementar e complementar aqui nessa coluna de seguro de bagagem, tá vendo? O que isso significa? Quando você, por alguma razão, você perdeu a bagagem, você não, né? No caso, a companhia aérea perdeu a sua bagagem num voo, você pode acionar o seguro. O seguro bagagem suplementar significa o quê? A companhia aérea vai ter te reembolsado alguma coisa por ter perdido a sua mala e o seguro também vai te pagar o seguro bagagem. Então, nesse exemplo aqui desse primeiro, ele vai te pagar $450. Então, vamos supor que a política da companhia aérea seja $400. Ela te pagou $400 e você ainda vai receber 450 do seguro viagem, tá? Agora, o que significa o seguro bagagem complementar? O seguro só vai complementar a diferença. Então, nesse exemplo que eu dei, se o da companhia aérea é $400 e ela te pagar $400, nesse segundo aqui, o seguro viagem só vai te pagar a diferença. Então, ele só vai te pagar mais 200 e aí, ao total, você tem 600, tá? Então, esse é a diferença do complementar para o suplementar, tá? Não é super relevante, mas pode ser que, dependendo, se não der muita diferença de preço, você possa optar por um suplementar, por exemplo, que é melhor do que um complementar, tá? Esse é só um exemplo. Bom, vamos usar então o site do Seguros Promo para comparar os seguros. Aqui, você vem aqui nesse botãozinho aqui, comparar plano, e clica.
ele vai começar a selecionar aqui embaixo, você consegue comparar até 4 planos de uma vez, tá? Não consegue comparar mais. Vou pegar esse primeiro aqui, que é o melhor custo-benefício. Vou pegar esse segundo aqui, que também tá dizendo que é o melhor custo-benefício. Vou pegar um outro de 60 mil, esse aqui. E vamos ver. Aqui, esse aqui ele tem um suplementar de 1.200. Vou pegar um desse aqui, você vai em comparar planos. E ele vai carregar aqui e vai te dar uma tabela comparando as diferenças principais aqui das coberturas desses planos de saúde que você selecionou, tá? A diferença aqui do assistente de viagem que a gente não consegue enxergar dessa forma, você precisaria, por exemplo, aqui abrir e você, quando você clica, ele abre uma outra aba e ele te dá todas as coberturas daquele seguro viagem específico, você não consegue fazer uma tabelinha ali paralela para comparar tudo, tá? Não que isso seja um problema, o que você poderia fazer nesse caso? Você poderia dar um print aqui toda essa tabela, se você quisesse. E aí lá num Google Planilha, por exemplo, você começa a colocar os prints dos seguros viagem um do lado do outro. Vai colocando um do lado do outro, porque daí você consegue comparar esses valores de uma forma mais simples, assim, batendo o olho num lugar só, vai estar tudo um do ladinho do outro, tá? E você não precisa, por exemplo, copiar as informações, tem que ficar botando numa planilha, de digitar. No último caso, até você pode fazer isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V também, se você quiser. E também colocar daí na planilha assim, copiado, com Ctrl+C, Ctrl+V, porque você consegue fazer filtros, por exemplo. Então, você copia isso e faz um filtro lá na sua planilha, por exemplo, cobertura ou cobertura de bagagem, alguma questão que seja importante para você, tá? Mas vamos voltar aqui pro Seguros Promo, que ele já dá esse comparador aqui mais facinho pra gente. Esse aqui, franquia, o que significa? Pode ter algum seguro viagem que cobre franquia, como o seguro de carro cobra, tá? Normalmente eles não cobram, a maioria não tem uma franquia. Você acionou o seguro, eles vão te dar as orientações que você precisa e você não vai pagar nada mais por isso. Mas tem casos que tem franquia. Esse aqui que a gente selecionou, da Assist Card, ele tem franquia. Inclusive, ele tá marcado aqui, ó, com franquia. Tá? Então, ele deixou evidente essa informação. Você poderia não ter selecionado, por exemplo, se você não quiser pagar por franquia. E aqui, ele dá $100 por evento. Ou seja, cada vez que você acionar o seguro, se você acionar mais de uma vez na viagem, você vai pagar $100, tá? Então, tem essa questão. Em termos de preço, se você for pensar, ele não é tão vantajoso se você compara com esse aqui, porque ele é um pouquinho mais barato, mas você teria que pagar $100, então aqui já matou a diferença. Já dá muito mais do que a diferença aqui de custo. As coberturas são diferentes, mas tem essa questão. Aqui, ele vai falar da despesa hospitalar total, então vai dar a diferença, que é a cobertura mesmo. Esse aqui é 60, esse é 40, esse é 60. Aqui, ele dá despesa médica hospitalar por evento. Aí, cada um deles aqui tem uma descriçãozinha explicando o que é a diferença entre cada um desses termos, tá? Aqui, ele também fala, por exemplo, cobertura médica para prática de esportes. Então, aqui ele também mostra se tem ou se não tem. Cobertura médica para gestante, por exemplo, aqui, nesses dois primeiros não tem. Ou seja, não são planos bons para quem tá grávida, então a pessoa precisa procurar um outro plano. Esses dois aqui já tem essa opção aqui, até 34 semanas de gravidez e até 40 anos, e esse aqui até 28 semanas. Então, se você tiver, por exemplo, grávida de mais semanas e você vai viajar por alguma razão, você vai precisar buscar daí um seguro viagem que cubra isso, tá? A maioria deles tem cobertura odontológica, e aqui também vai variar aqui o valor da cobertura. A cobertura farmacêutica, aqui tá falando que é por reembolso, o que isso significa? Se você precisar comprar medicamentos na sua viagem que forem indicados por um médico, você vai precisar guardar os comprovantes e tudo mais, tá? Os comprovantes, os recibos. Você pede depois reembolso e eles te reembolsam até dentro desses valores aqui, tá? A princípio são coberturas bem tranquilas, porque, por exemplo, se você for internado por alguma razão, o custo do medicamento da sua internação vai estar dentro do custo da internação, então não vai vir separado, caso fosse, por exemplo, muito mais do que isso, tá? Então você não precisa se preocupar. Esse aqui são custos farmacêuticos
de você ir lá na farmácia e comprar medicamentos que foram indicados, tá? Aqui, em alguns casos, tem até fisioterapia, dependendo do que acontecer com você, você pode precisar. E aqui tem uma cobertura, não é muito grande, não deve cobrir muitas sessões de fisioterapia, mas tem essa opção, tá? Aqui embaixo tem outras informações, como, por exemplo, regresso sanitário, que isso aqui é um auxílio para regressar para o Brasil. Aqui tem translado de corpo, se aconteceu uma coisa, né, muito grave e a pessoa vir a falecer, tem uma cobertura aqui para isso, para ajudar com esse translado, a pagar essas despesas, tá? E aqui tem umas outras informações. Regresso de menor desacompanhado, aqui cobre até $2.000, esses dois aqui não cobrem, tá? E aqui tem outros auxílios e serviços que nem não são relacionados à parte de saúde, como, por exemplo, gastos que você teve por atraso de voo, o seguro cobre, né? Você vai precisar acionar o seguro, comprovar que você teve um atraso no voo, e ele faz essas coberturas. E aqui tem outras questões também, tem algumas envolvendo acompanhante, no caso de saúde, você precisou chamar alguém. Aqui tem algumas informações. Nenhum desses aqui cobre retorno de acompanhante. Tem outras informações, assistência na localização de bagagem, esses dois primeiros não auxiliam, então você não consegue contar com o seguro para ajudar nisso. Esses dois últimos seguros aqui contam com isso, tá? E aqui outras informações, transmissões de mensagem urgente, todos eles te ajudam, orientação em relação aqui a documentos e cartão de crédito perdido também, todos ajudam, tá? Aqui também tem uma questão de assistência jurídica por acidente de trânsito, alguns cobrem, outros não, tá? Cancelamento de viagem, alguns cobrem, outros não. Então, aqui você consegue conferir todas essas diferenças. Aqui a bagagem, seguro de bagagem extraviado. Nesse primeiro aqui é suplementar, nesse aqui é complementar, todos os outros é complementar, tá? Então, ou seja, você vai receber só a diferença. Atraso de bagagem também tem uma cobertura. Tem todas aqui as informações para você comparar e poder decidir qual que é a melhor opção para você. Aqui no assistente de viagem, a gente olhou aqui esse aqui. Vamos olhar um outro, aqui um pouquinho mais baixo. Um ponto, tá? O que você pode fazer aqui? Você pode comparar os valores dos dois sites, por exemplo. Esse aqui, Intermac Assistance. Esse aqui é o plano, ele tá dizendo que custa 404. Será que tem lá no Seguros Promo? Deixa eu retornar aqui. Vamos ver. Aqui, tem um Intermac Assistance. O nome do plano, a princípio, não é o mesmo. E aqui tá dizendo, cobertura suplementar de $1.000, cobertura de 60 mil, ele custa R$463. Aqui, no assistente de viagem, ele custa 404 e 384 à vista, tá? Eu procurei aqui, eu entrei no site da Intermac para entender o nome dos planos, e esse plano aqui é o mesmo desse plano aqui, é o Intermac 60 Prata, o nome aparece um pouquinho diferente, plano Plata Promo, mas eles são os mesmos planos. Então, o que tá me mostrando aqui que no assistente de viagem é mais em conta. E aqui tem os detalhes, então, da cobertura do plano, se você quiser conferir, tá? Então, esses são os sites que você pode usar para fazer a busca dos seguros de viagem. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aumentar aqui de novo, porque eu vou conversar mais um pouquinho com você. Deixa eu pegar aqui a minha listinha para não esquecer. Então é isso. Bom, agora que você já conhece os planos, já sabe como comparar, você já vai poder escolher, então, uma cobertura que te parece a melhor, quando não tiver um mínimo obrigatório. E até no caso de ter um mínimo obrigatório, como a Europa, por exemplo, que é o mínimo de 30 mil euros, você pode comparar outros planos melhores e tomar a decisão por um pouco mais completo, que cubra mais despesas, cubra mais detalhes de viagem, tá? E aí você faz a contratação do seu seguro, faz o pagamento, faz a contratação dele, você vai receber uma apólice de seguro e você deve imprimir essa apólice e guardar para sua viagem, tá? Para você levar, por exemplo, na imigração, principalmente no caso de países onde é obrigatório, você vai precisar, talvez, apresentar o seguro, então, na imigração, então você precisa ter ele impresso. E você deve salvar ali nomes, telefones,
do seguro viagem, para que lá na viagem você possa fazer o acionamento deles, tá bom? Depois a gente vai ter um outro vídeo mais pra frente pra gente falar como é que funciona o seguro viagem lá na viagem mesmo, como é que a gente aciona, como é que a gente chama, como é que funcionam os atendimentos, enfim. Mas nesse vídeo mesmo eu queria te explicar como você busca essas informações de seguro, como é que você compara essas informações para você ver então qual que é o melhor seguro para você, qual que é o melhor custo-benefício para você e para sua viagem, tá bom? Então, era isso. Mas antes que eu esqueça, tem mais uma coisinha, viu? Por isso que é importante a gente ter uma listinha pra gente não esquecer das coisas que são importantes da gente falar, tá? Antecedência para comprar o seu seguro viagem, tá? A partir do momento que você tem as suas passagens e você tem todas as informações, as datas ali confirmadas, você já poderia adquirir o seu seguro viagem, tá? Porque aí você já tem certinho quando você vai e quando você volta, tá bom? Mas você não precisa fazer tão cedo o seguro viagem. Você pode deixar para fazer uns 2 meses, até um mês antes da viagem ainda tá tranquilo, tá? Então, a partir do momento que você tem as passagens até um mês antes da viagem, você pode ali providenciar o seguro dentro desse período que tá tudo certo, tá? O mercado de seguro de viagens, a princípio, não tem uma oscilação de preço muito grande, então você não deve encontrar uma diferença tão grande entre um período do ano e outro, porque é um mercado que tem uma oferta de seguros constante, né? Não acaba a oferta de seguro viagem, tá? Pode variar um pouco o preço pela questão da oscilação da moeda, porque aí eles são seguros que estão vinculados a coisas externas, então eles estão vinculados em dólar, em euro, enfim. São valores que a gente não enxerga, mas por essa razão às vezes pode oscilar um pouco, se der um aumento muito brusco, por exemplo, na cotação do dólar ou do euro, tá? Isso pode acontecer, mas também não é uma coisa que a gente perceba tanto, tá? Então era isso que eu queria te falar hoje, te falar um pouquinho sobre seguro viagem. Então eu vou fechando esse vídeo por aqui e na semana que vem a gente se vê no canal com mais um vídeo sobre planejamento de viagens. Até a próxima!